Olá, amigos da fé, visitantes do canal. A paz e a graça do nosso amado Salvador, Yahushua. Esse é mais um estudo falando sobre arrebatamento e a vinda do nosso amado Salvador. Arrebatamento e a vinda, ou a vinda e o arrebatamento. Esse é o título. Então vamos ver no livro do Evangelho de João, ou Yohanan no hebraico moderno, o discípulo amado do nosso amado Salvador, no capítulo 14, dos versículos 1 ao 3, onde está escrito: Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes em Elohim. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Então essa é a palavra que o Eterno disse aos seus discípulos e apóstolos. E o discípulo amado João escreveu. Então temos que ele diz que vai para o céu, vai para o Pai e voltará outra vez, uma segunda vez. Ele não está falando que voltará por terceira vez, ou virá novamente depois de uma segunda vez. No versículo 3 ele diz: E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo. Esse vir de novo é a segunda vinda dele. Ou seja, depois que ele diz que virá de novo, ele fala: E vos levarei para mim. Ou seja, essa é a vinda com o arrebatamento pós-tribulacionista, depois da grande tribulação. Porque não existe um arrebatamento secreto para depois ele vir outra vez, como está escrito aqui. Ele mesmo dizendo: Eu o teria dito a vós. O que? Se não fosse assim como ele tinha explicado. Portanto, vou preparar-vos lugar. Isso no segundo versículo. E quando eu me for e vos tiver preparado o lugar, quando a nova Jerusalém já estiver totalmente pronta, virei de novo. Ele virá com poder e grande glória, e vos levarei para mim. Ele nos arrebatará. Então, a vinda dele não se divide em duas vindas, ou a segunda vinda dele não se divide em duas vindas, para existir uma terceira vinda de Cristo. Mas nessa vinda que ele falou, que virá outra vez, segunda vinda, existe um processo onde, quando ele vem, ele nos arrebata, somos transladados para o reino do Filho do seu amor, fisicamente. Porque espiritualmente nós já somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque espiritualmente nós já somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando nos arrependemos e o seu sangue nos purifica de todo pecado e nós nascemos de novo. Porém fisicamente ainda não temos vida eterna fisicamente. Então isso acontecerá na vinda dele, onde ele ressuscitará os mortos salvos nele e nos transformará. E assim se cumprirá o que está escrito no versículo 3. E vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Então, vendo essa passagem, nós entendemos que não existe realmente arrebatamento secreto, mas o arrebatamento ocorrerá quando ele vier por segunda vez. Ele vai parar sim nas nuvens e nos levar para ele até as nuvens, já em corpos transformados e glorificados. E nesse processo onde ele vem por segunda vez e não será secreto, todo olho verá ele parando por sobre as nuvens. O céu se transformará, ficará totalmente diferente do que conhecemos hoje. Tanto que nações se reunirão lá no Vale do Armagedon para batalhar contra aquele que vem dos céus, contra aquele que vem no cavalo branco, como está em Apocalipse 19. Aí depois disto ele vem e desce conosco já e coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras. É um processo só e não é secreto.
Porém tem esse evento, onde ele para nas nuvens e nos leva para ele. Estão vendo como está claro? Então vou cruzar essa passagem agora com 2 Tessalonicenses capítulo 2. No versículo 1 somente, vejam como está escrito. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Mestre Yahshua Mashiach, e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos. Reparem só, é a mesma sequência ou dinâmica que o nosso amado Messias disse ali no Evangelho de João, como está relatado no Evangelho de João. Primeiro ele vem, virá outra vez, e depois nos leva para Ele. E nesse versículo 1 está assim: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo? Quanto à vinda dele, como ele disse, virei outra vez, segunda vez, não é por terceira vez. E a nossa reunião com ele, e vos levarei para mim mesmo, como está lá no Evangelho de João. É a mesma sequência que o apóstolo Paulo colocou aqui. Entenderam? E a nossa reunião com ele, é quando ele diz, e vos levarei para mim mesmo, uma reunião nos céus, entre as nuvens. Enquanto aqui na terra estará um caos e desordem, nós já estaremos com ele nas nuvens. E neste momento, as nações se reunirão, se ajuntarão até o vale do Armagedon para batalhar a última guerra. Quem já fez TCC deve saber que quando a gente vai fazer esse trabalho de conclusão de faculdade, nós temos que fazer de forma justificada, na fonte Arial, tamanho 12. E quando temos tópicos no trabalho, por exemplo, um tema, um título, onde a gente coloca a numeração 1 e dentro dele vamos ter subtítulos, ou 1 de 1, 2 de 1, então temos um título, número 1, e dentro dele um detalhe que seria o 1 de 1, depois 2 de 2 e assim sucessivamente. Isso também existe na escritura. São dinâmicas que o Eterno traz. Ou seja, temos aqui o tópico da vinda dele. Virei outra vez. A gente pode descer embaixo e colocar 1 de 1, 1 de 2. E assim temos uma conclusão, né? De que dentro de um tópico temos alguns eventos ou detalhes que ocorrem durante esse tópico, dessa vinda. Temos 1 de 1, 1 de 2, 1.1, 1.2, ou seja, são temas ou subtítulos dentro de um tema principal, porque dentro de um tema principal geralmente temos detalhes e coisas que ocorrem durante esse processo. É o mesmo processo, onde dentro desse processo temos acontecimentos. Então por isso temos um título com a numeração de 1, número 1, depois dentro desse título subtítulos, ou subitens, como 1.1, 1.2, e aqui eu posso colocar o título 1 como a vinda dele, virei outra vez, que é segunda vinda, e no subtítulo ou subitem, o que acontece quando ele vem nessa vinda, que aqui está como um título, temos então 1.1, que é um subitem, onde ocorre o arrebatamento, que é quando ele diz, e os levarei para mim mesmo. E cruzando essa passagem com 2 Tessalonicenses, versículo 1, temos a mesma coisa com o apóstolo Paulo explicando. Quanto à vinda do nosso Salvador e a nossa reunião com ele, vinda dele e depois arrebatamento. Essa reunião é o arrebatamento com ele. Então temos que é a mesma coisa que ele falou ali no livro de João. Então, numerando isto, podemos colocar a vinda dele como tópico e subtópico ou subitem 1.1. Os levarei para mim mesmo e a nossa reunião com ele. 1.2, quando ele volta, já coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras, como está relatado em Zacarias capítulo 14, versículo 4. Então temos que no processo de vinda, o tópico principal, temos subitens ou subtópicos que ocorrem dentro desse evento. E temos que o item principal é a vinda dele, e dentro desse item, 1.1, temos o arrebatamento. E os levarei para mim mesmo. Quando ele vem,
no tópico principal. E também temos que a nossa reunião com Ele, como o apóstolo Paulo explicou em 2 Tessalonicenses 2. Ele vem e depois somos reunidos com Ele nas nuvens. Viram como ficou claro? Então temos que, depois disto, 1.2. Ele vem e coloca os pés. Ele desce das nuvens conosco já e coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras, como está em Zacarias capítulo 14, versículo 4. E aí podemos colocar também mais uma passagem do livro de Apocalipse capítulo 11. E assim está escrito no versículo 15 do livro de Apocalipse capítulo 11. Vejam que interessante. É a mesma sequência. Então o sétimo anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes, que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, temos que, no versículo 15, o reino do mundo se torna dele, porque ele já veio. E conforme está no versículo 18, de fato as nações se enfureceram. Chegou, todavia, a tua ira, eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e a hora de destruires os que assolam a terra. Aqui temos, não são aquelas pessoas que morreram durante a grande tribulação. Aqui temos os santos, os profetas que existiram, e aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que ressuscitarão na primeira ressurreição, ou seja, nesse processo de vinda dele. Então podemos colocar o versículo 18 no item ou subitem 1.1 também, junto com os levarei para mim mesmo, a nossa reunião com ele, e essa parte aqui do galardão dos seus santos os profetas. Lembrando que no versículo 17 também fala que ele já passa a reinar antes de colocar os pés sobre a terra. Vamos ler então como está. E declaravam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Vejam que não tem mais a expressão e que hás de vir, porque ele já veio. E declaravam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Ele já está reinando desde as nuvens e do trono do Pai sobre a terra. Então esse versículo 17 também entra no subitem 1.1, porque ocorre antes dele colocar os pés sobre a terra. Toda essa passagem, desde a leitura do versículo 15 até o final do capítulo, ou desde quando se toca a sétima trombeta, que os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados, temos como subitem no processo da vinda dele. E quando ele diz: e os levarei para mim. Por quê? Porque essa é a reunião com ele que o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2. E é aí onde ele vai entregar, recompensar, dar galardões a todos os seus servos salvos e também os profetas da antiga aliança que creram na promessa do Messias. Então é mais uma evidência e prova que não existe arrebatamento iminente, e de quando ele voltar, os profetas ressuscitarão. Ele não está falando aqui no Apocalipse capítulo 11, versículo 18, que vai ressuscitar, ou que chegou o momento de ressuscitar os profetas da grande tribulação. Não. Ele está se referindo a todos os seus salvos da antiga aliança e da nova aliança, seus servos, os profetas, e aqueles lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Porque eles morreram, porém guardaram a fé, a promessa. Então não tem como o arrebatamento ocorrer antes da sétima trombeta, porque é o que o texto traz. Então vejam que a passagem de João, 2 Tessalonicenses, Apocalipse 11, estão na mesma ordem. Título e dentro dele subitens, os subtítulos, onde temos 1.1, um processo que ocorre, que é o arrebatamento durante a vinda dele, e depois 1.2, como está no livro de Zacarias, quando ele coloca os pés sobre a terra. Todos esses subitens, 1.1, 1.2, fazem parte do título principal, ou do item principal. Número 1.
Então, entendam que o arrebatamento é depois da grande tribulação. Então revejam esse estudo, meditem no que foi explicado, reparem nessa sequência que é a mesma, é exatamente a mesma, não tem como se enganar ou pensar que é outra coisa, é o que ele falou. Então temos que Apocalipse 11 se encaixa com 2 Tessalonicenses 2, e também ambas passagens se encaixam com o que foi lido ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, mais precisamente o versículo 3. Então meditem nisto e que o Eterno abençoe a todos. Shalom e até um próximo estudo.